Capítulo 5 das penalidades. Artigo 288. São penalidades disciplinares e advertência. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. V. Destituição de cargo em comissão ou de função especial de confiança. Artigo 289. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo 1º. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Parágrafo 2º. Conforme a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota bem do serviço público. Artigo 290. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constantes do artigo 282, inciso 1º, inciso 3º, inciso 5º, inciso 9º, inciso 10, inciso 11, inciso 13, 19 e inciso 20, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 291. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, à base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 292. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 293. A demissão será aplicada nos seguintes casos: e crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. V. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. X. Lesão aos cofres públicos. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Insuficiência de desempenho. 14. Transgressão dos incisos 2º, inciso 4º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 12, 15 e 18 do artigo 282. Artigo 294. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 302 desta resolução
notificará ao servidor por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência, e na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. E instauração, com a publicação do ato que constituirá a comissão, a ser composta por 2 servidores efetivos, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. 2. Instrução sumária, que compreende indicação, defesa e relatório. 3. Julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria de que trata o inciso 1º dar-se-á, pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. A comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indicação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se livista do processo na repartição, observado o disposto nos artigos 331 e 332, desta resolução. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará um relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3º do artigo 344, desta resolução. Parágrafo 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituirá a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 8º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 7º e 8º desta resolução. Artigo 295. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 296. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a dispensa efetuada nos termos do parágrafo 2º, do artigo 78, desta resolução, será convertida em destituição do cargo em comissão. Artigo 297. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos inciso 4º, inciso 8º, 10 e inciso 11, do artigo 293, desta resolução, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 298. A demissão ou a destituição de cargo em comissão
por infringência do artigo 282, segundo e inciso 6º, desta resolução, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 293, inciso 1º, inciso 4º, inciso 8º, 10 e inciso 11, desta resolução. Artigo 299. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 300. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 45 dias, intercaladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 301. Na apuração de abandono de cargo ou de inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 294, desta resolução, observando-se especialmente que e a indicação da materialidade dar-se-á. Alínea A. Na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. Alínea B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período de 45 dias intercaladamente, durante o período de 12 meses. 2. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Artigo 302. São competentes para aplicação das penas disciplinares e de advertência e suspensão, o diretor-geral. 2. Revogado. 3. De destituição de cargo em comissão e de função especial de confiança, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o presidente. Parágrafo único. Das penalidades aplicadas pelo diretor-geral, caberá recurso para o presidente. Das penalidades aplicadas pelo presidente, caberá recurso para a mesa diretora. Artigo 303. A ação disciplinar prescreverá. E em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.